Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, peço licença ao povo macaubense para lhe dirigir a palavra e, considerando o vitorioso e exitoso movimento popular, autêntico e genuíno, levantando as suas bases e fazendo valer efetivamente a democracia no plano local, em que a vontade soberana do povo venha, enfim, triunfar. Então, com essa causa nobre, fui concitado e convocado a colaborar com a reflexão sobre os fatos expostos e, humildemente, peço licença ao povo para que me escute, e venha acolher as minhas contribuições no sentido de uma orientação e um encaminhamento mais exitoso do seu processo de luta para que a vitória seja, enfim, tão almejada, seja, enfim, efetivada e conquistada. A grande questão que está na mesa é que o movimento popular, diante da crise econômica, moral, institucional, que atravessa todo o país, com reflexos em todo o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias e âmbitos federal, nacional, regional e municipal, revelando a incapacidade de investimento e dispêndio público na efetivação de serviços públicos que venham satisfazer e atender demandas legítimas do povo, em termos de serviços essenciais como educação, transporte, segurança, coleta de lixo, saneamento, saúde. O povo se reagiu ao assinte dos agentes políticos em realizar um aumento de seus subsídios para a legislatura de 2017 a 2020, que na ordem, em termos de representação nominal, de R$ 4.100, elevando os atuais subsídios de R$ 6.010 para cerca de R$ 10.100. Ora, senhores, a pretensão desses movimentos era extirpar, revogar esses dispositivos presentes nas leis municipais 632 e 633, que, atendendo à disposição dos artigos 24 da Lei Orgânica do Município, considerando os dispostos na Constituição Federal, que estabelece os limites de subsídios, que é o artigo 29 da Constituição Federal, assim conceder, de autoconceder um aumento tão gracioso numa conjuntura tão difícil, e tão crítica. Diante da mobilização popular, a vida na primeira quinzena do mês de outubro, a Câmara apresentou um projeto de revogação das leis municipais e logo em seguida, dando procedimento à sua apreciação pelos seus pares, expediu uma nota pública de esclarecimento, onde se revela a precariedade com que a coisa pública é tratada e a forma mesquinha de subestimar o povo, tentando justificar o injustificável, ou seja, reconhecendo a impossibilidade de atender o pleito da população, dos cidadãos e cidadãs, que detêm o poder de fato como soberanos, com justificativas absolutamente ineptas, absolutamente vazias, precárias, a qual a minha contribuição é no sentido de rebatê-las, para que a verdade possa prosperar, orientando os cidadãos a como proceder nas próximas sessões da Câmara Municipal de Macaúbas. Segundo a nota,
O artigo 24 da Lei Orgânica Municipal estabelece prazo para que seja fixado os subsídios em parcela única em cada legislatura, com vigência para a legislatura subsequente. Observando, logicamente, né, que o valor em parcela única será pago em moeda corrente e irá observar e considerar o índice de correção monetária anual, pegado qualquer outra parcela, qualquer título de acréscimo a esse valor. Então, o objeto do artigo 24 é estabelecer, né, que toda vez que a legislatura, a Câmara Municipal, os pares, os entes políticos, forem fixar os subsídios, né, dos vereadores e dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários, observará prazo de 60 dias antes das eleições municipais e observará, né, sempre que possível, né, o índice de reposição inflacionária, né, o índice oficial do INPC, tendo como referência de limite, critério, portanto, né, de referencial de limite, o previsto no artigo 29 da Constituição Federal, que estabelece que o subsídio de vereadores levará em consideração o percentual, né, do subsídio do deputado estadual em função da sua população. No caso, especificamente, o município de Macaúbas, né, poder ter mais de 50 mil a 100 mil habitantes, ele terá um subsídio máximo. Observe, o artigo 29 da Constituição Federal, apenas e tão somente, não é um critério, né, taxativo compulsório, é apenas um referencial de limite pela qual, né, veda que o subsídio de vereadores venha a ultrapassar o correspondente a um percentual do subsídio dos deputados estaduais, observando o intervalo da sua população. Ok. Bom, então, observe. A Câmara Municipal, né, de Macaúbas, né, nos termos da sua nota explicativa, ela, como eu bem já anunciei, ela justifica, ela esclarece, à guisa de justificativa, a impossibilidade de atender o pleito da população, do movimento popular, de revogar ou alterar, emendar, né, de forma supressiva o reajuste do subsídio, considerando, né, com base no artigo 24 da Lei Orgânica Municipal, considerando os limites fixados para o subsídio no artigo 29 da Constituição Federal, que estabelece, né, os referenciais de limite máximo do percentual do subsídio de deputados estaduais, né, como parâmetro de fixação do subsídio de vereadores. Ora, né, é uma grande falácia. Por que é uma grande falácia? Porque o artigo 24 atende apenas, e tão somente, né, ao princípio da prevenção e da anterioridade, né, mínima, para que se estabeleça, né, a fixação, né, com o reajuste, no mínimo, inflacionário, do subsídio de vereadores, mediante, né, lei aprovada pela própria Câmara, em favor dos seus agentes políticos. Mas esta disposição atende ao princípio da anterioridade na perspectiva de, né, onerar e majorar o subsídio. Não há, né, na lei orgânica do município de Macaúbas, né, que toma como referência a Constituição Estadual e também a Constituição Federal, não há na lei orgânica, né, do município de Macaúbas nenhuma disposição que veda a sua redução do subsídio, atendendo, né, a circunstâncias que justificam a medida. Com base no artigo 37, né, a administração pública atenderá não só aos princípios da legalidade, mas também da impessoalidade,
né? Imoralidade pública, né? Ora, senhores e senhoras, cidadãos e cidadãos, né? Numa conjuntura tão perversa que estamos atravessando, é no mínimo ilegal, do ponto de vista da forçação de barra, não atender ao princípio da moralidade pública, majorando os subsídios no limite, né? Sofrendo ainda, afetando, né, ainda mais o orçamento de Macaúbas, né, e acarretando, portanto, o desserviço, a precariedade de serviço, a negatória de serviços essenciais, por falta de recursos orçamentários, de receitas públicas que estão comprometidas por um repasse para a Câmara Municipal. Ora, se a população cresceu e a receita do município cresceu, mesmo do ponto de vista vegetativo, né, é de bom alvitre que haja o congelamento desse subsídio ou até mesmo a redução do seu valor para atender a situação, né, típica que nós estamos enfrentando, para que a Câmara possa, né, aí sim atender ao clamor da população, devolver recursos para a Prefeitura, atender aos serviços essenciais. É isso sim que seria, né, de se esperar aos agentes políticos que se auto-intitulam, né, servidores da população, né, e também ostentam e vangloriam que a Casa Legislativa é a casa do povo, né, atendendo, né, a legítima pretensão da população, no sentido de reconhecer a soberania popular e o clamor, né, social que fora articulado e mobilizado nessa oportunidade. Ora, se o artigo 24 da Lei Orgânica é apenas e tão somente, né, uma disposição de prazo, né, que venha estabelecer uma não surpresa para a majoração, né, de um dispêndio, né, no que tange a sua aplicação, que é a fixação de um subsídio para os vereadores e para os demais agentes políticos, como prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, né, a sua ausência, né, acarreta a aplicação espontânea, automática do artigo 25, que prevê, na própria lei orgânica, que prevê apenas e tão somente a reposição inflacionária do subsídio anterior. Ora, o mesmo efeito seria a mera e simples revogação dessas leis. Não é isso que a população quer. Ela não quer que os agentes políticos venham de forma oportunista, atendendo, né, a uma interpretação, né, falaciosa da legislação em vigor, da Constituição Federal e da Constituição, da lei orgânica do município, né, justificar e legitimar algo que é injustificável, que é a majoração de subsídio numa situação tão crítica e tão perversa que nós estamos atravessando. O que a população quer, né, não é o congelamento, não é a mera reposição deflacionária dos subsídios que já estão, né, bastante valorizados e volumosos. E sim é aqui a redução. Não há, repito, nenhuma disposição, né, na lei orgânica do município que venha vedar esse ato soberano da casa, né, porque ela não se vincula ao princípio da anterioridade, muito pelo contrário, porque ao invés de onerar o orçamento, né, ela irá provocar sobras que serão restituídas à prefeitura. Então isso é de bom alvitre. Então é muito falacioso, né, a justificativa, falaciosa a justificativa feita pela Câmara Municipal, não seria, olha, atendemos ao clamor de apresentar a proposição de revogação, mesmo sabendo que a revogação vai resultar na reposição inflacionária da remuneração do subsídio em vigor, né, porque isso irá alterar o ato jurídico perfeito de um resultado eleitoral já proclamado, né, e é injustificável uma redução que venha prejudicar os novos vereadores eleitos e o prefeito e vice-prefeito eleitos nessa oportunidade. Isso é falacioso. É falacioso.
Bom, então, repitamos que não há, na lei orgânica do município, nenhuma disposição que venha vedar, venha suprimir a competência legislativa dos agentes políticos, vereadores da Casa de Vereança, né, vereadores, no sentido de, atendendo aos princípios que norteiam a administração pública, especificamente a legalidade e a moralidade pública, e tendo em vista, né, o estado de calamidade e crise sistêmica que nós estamos passando, a necessária devolução de recursos de receita pública, né, para a prefeitura, para que ela venha redestiná-las à prestação de serviços públicos essenciais. Isso sim, né, é um ato de compromisso legítimo de uma casa, né, que se reconhece e se valoriza e vangloriza de ser representantes do povo soberano, e a casa política como a casa do povo, atendendo ao caminho social legítimo nesse momento. E não, né, tentar confundir, né, por argumentos precários e mesquinhos, né, insubsistentes, no sentido de tentar justificar a não apreciação e aprovação, né, de uma pretensão legítima, inclusive invertendo e distorcendo a pretensão efetiva. Repito, a pretensão do movimento é redução do subsídio, não é uma revogação meramente da lei, né, 632 e 633, que resultará numa reposição inflacionária do subsídio em vigor, né? E sim uma redução efetiva para R$4.000, o que seria razoável considerando o porte do município nessa estrutura que nós estamos passando, nessa crise sistêmica que nós estamos passando. E isso é plenamente possível, é plenamente legal, né, porque não há nenhuma situação, né, de estado de sítio ou de exceção que venha retirar, suprimir os poderes do Legislativo e alterar para a redução dos subsídios, atendendo aos princípios da administração pública, em destaque a moralidade pública, e mantendo-se dentro, né, de todo o regramento da Constituição Federal, inclusive do artigo 29, que estabelece, né, como limite, referencial de limite, e não critérios taxativos, né, e vinculativos, né, da fixação do subsídio. Então não é razoável que na conjuntura atual, né, os edis venham, né, integralizar uma reposição máxima da remuneração, passando por cima e desconsiderando a situação de crise sistêmica. Isso, né, é abuso de poder intolerável e que a população não pode admitir nesse momento. Então, senhores e senhoras, cidadãos e cidadãs inacoebenses, né, venho mais uma vez, né, render, né, todas as honras e homenagens a um movimento legítimo, né, que tentou e está tentando, com a sua mobilização, efetivar a democracia real, né, no âmbito local, no âmbito municipal, pressionando a casa que se proclama de casa representativa do povo, né, para que venha cumprir seu papel, né, e não mais, né, reproduzindo um modelo mesquinho, autoritário de se autoconceder, né, de forma ilimitada, vantagens indevidas, não razoáveis e ilegais, né? Então, proclamo a população atendendo a uma justificação jurídica que venha reforçar o movimento político, numa reivindicação política de redução dos subsídios, porque esse movimento é plenamente possível, legal e juridicamente sustentável em qualquer instância, seja administrativa, seja judicial. Por último, quero aqui também destacar que não se pode admitir, senhores, que uma casa legislativa
venha baixar uma nota explicativa tão confusa, né, que impede, né, de forma proposital, né, que os cidadãos acompanhem os fatos e venham discernir sobre o fato e venham orientar a sua ação. Isso foi proposital no sentido de prepotência e arrogância inadmissível, né? Simplesmente uma denegação que impressiona, né, pelos textos muito embolados, né, sem uma devida e adequada, né, objetividade para esclarecer de forma transparente os seus atos e fatos. Então, é absurdo que isso continue. Né? Quero, inclusive, sustentar que a assessoria jurídica da Câmara Municipal, né, é absolutamente competente ao produzir uma nota esclarecedora que não esclarece absolutamente nada, apenas tenta justificar o injustificável. Né? Então, que a população compareça à próxima sessão legislativa e pressione para que a Câmara Municipal, representada pela sua mesa diretora, né, atenda de que as leis 632 e 633, por terem sido publicadas fora do prazo do artigo 24, não tem, né, nenhum valor legal, portanto não pode surtir efeito, é absolutamente, né, ineficaz. E em relação à lacuna posta, ao invés de aplicar o artigo 25, né, apresente, né, pela própria mesa diretora um projeto de resolução, né, que venha a ser suprimido, que venha a ser apreciado com urgência urgentíssima, suprimida, né, as sessões desnecessárias para a sua discussão e que seja posta em votação imediata no sentido de atender ao clamor social legítimo de reduzir os subsídios dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito para um patamar razoável diante dessa crise sistêmica, né, tendo por encerrado uma votação, né, pela liderança, né, e valendo pelas 2 turnos de apreciação, ou seja, cumprindo-se todos os procedimentos legais, né, previstos, né, no procedimento legislativo da Casa, dando por efetivada, né, a aprovação e encaminhamento imediato para a publicação, para que surta efeitos plenos, né, essa redução com vigência e eficácia para a legislatura de 2017 a 2020. Então, mais uma vez, me sinto honrado, né, em poder contribuir com essa nobre causa, atendendo a solicitação, né, da população, né, que me procurou como professor de Direito Tributário e Administrativo na Universidade do Sudoeste da Bahia, UESB, no sentido de poder contribuir, né, com a articulação, instrumentalização e sustentação política e jurídica dessa legítima causa e nobre causa. Muito obrigado, né, pela oportunidade que o povo macaubense me concede em me ouvir nesse momento. E pra piorar, os falsos amigos chegam. E pra te arrasar, quem te governa não presta. Declare guerra quem finge te amar.